Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia e nesse terceiro vídeo eu vou dar continuidade no assunto sobre como escrever textos científicos. Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade para comentar no vídeo que eu respondo posteriormente. Como vocês já sabem, o segundo bloco deste minicurso é sobre a escrita. Dentro deste bloco eu ofereço 3 vídeos e estes vídeos foram organizados da seguinte forma: um para falar sobre a redação do título e do resumo, o outro para discutir a melhor maneira para escrever a introdução e o desenvolvimento, e um terceiro para falar sobre a conclusão. O terceiro vídeo dessa série vai falar sobre a escrita do título e do resumo. Primeiro, a gente vai falar do resumo. Você já se perguntou o que é o resumo de um texto científico? O que esse resumo deve ter? Um resumo geralmente é apresentado como um parágrafo único, com 300 palavras ou menos. Mas isso vai depender das regras da revista científica ou do local onde o texto será publicado. Os principais aspectos abordados no resumo devem ser: objetivo da pesquisa, métodos, principais resultados e um breve resumo de suas interpretações e conclusões. E aí vocês estão me perguntando: mas professora, dá para escrever tudo isso em 300 palavras? E a resposta é: dá. Quando eu devo escrever o meu resumo? O resumo é uma das últimas partes da escrita de um texto científico, se não a última. Você precisa ter o texto completo nas mãos, incluindo o título, para considerar o que será incluído no resumo. Por isso, nem pensar em começar a escrever o seu texto científico pelo resumo, ok? O resumo permite que você destaque os aspectos principais do seu artigo e ajuda os leitores a decidir se eles vão ou não ler o restante do seu artigo. Ou seja, ele é o carro abre-alas do seu texto científico. Mas como saber se o seu resumo tem informações suficientes? Um exercício simples é entregar seu resumo para um colega ler e perguntar: se o meu resumo fosse a única parte do artigo que você pudesse ler, você estaria satisfeito com a quantidade de informações apresentadas nele? Se a resposta for não, o seu resumo provavelmente precisa ser reescrito. Uma boa maneira de começar a desenvolver o seu resumo é definir que tipo de resumo você vai incluir no seu texto. Existem basicamente 4 tipos de resumos: o resumo crítico, o descritivo, o resumo informativo e o resumo destaque. Antes de apresentar os diferentes tipos de resumo, é importante que vocês tenham em mente que um resumo não é a junção de frases soltas presentes no texto principal de vocês. Um resumo crítico fornece, além de descrever as principais descobertas e informações, um julgamento ou comentário sobre a validade, confiabilidade ou integridade do estudo feito. O pesquisador avalia o artigo e muitas vezes o compara com outros trabalhos. Os resumos críticos costumam ter mais palavras por conta da interpretação adicional e não são usados com muita frequência. Um resumo descritivo indica o tipo de informação encontrada na obra, não faz julgamentos sobre o trabalho, nem fornece resultados ou conclusões da pesquisa. Ele incorpora palavras-chave encontradas no texto e pode incluir o objetivo, método e escopo da pesquisa. Essencialmente, o resumo descritivo descreve o trabalho que está sendo resumido. E alguns pesquisadores consideram isso como um esboço do trabalho, ao invés de um resumo propriamente dito. A maioria dos resumos são informativos. Embora não critiquem ou avaliem uma obra, eles fazem mais do que descrevê-la. Um bom resumo informativo atua como um substituto para o trabalho em si. Ou seja, o pesquisador apresenta e explica todos os principais argumentos e os resultados e evidências importantes no artigo. Um resumo informativo inclui as informações que podem ser encontradas em um resumo descritivo, mas também inclui os resultados e conclusões da pesquisa. O comprimento vai variar de acordo com o local da publicação, mas geralmente ele não tem mais que 300 palavras. O último tipo, um resumo destaque, é escrito especificamente para atrair a atenção do leitor para o estudo. Ele jamais pode vir desatrelado ao texto principal, pois na maioria das vezes inclui, e isso é proposital,
observações incompletas, ainda que importantes. E isso é usado para despertar o interesse do leitor. Uma vez que um resumo destaque não pode estar desassociado ao seu texto principal, ele não é considerado verdadeiramente um resumo e raramente é usado na redação acadêmica. Tão importante quanto saber o que é um resumo e qual tipo de resumo você vai escrever é saber o que não pode ser incluído no seu resumo. Por isso, eu preparei uma lista breve de alguns componentes que não devem aparecer no seu texto. São eles: as abreviações, fuja delas. Em alguns casos, elas até podem aparecer, mas somente quando uma informação for de domínio público. Outro exemplo são as citações. O resumo não é um bom lugar para elas, ok? Imagens, figuras e tabelas também não estão permitidas. Evite jargões ou termos confusos para o leitor. Mais do que nunca, o texto do seu resumo deve ser muito claro, ok? O uso de etc. e reticências também está proibido. Evite informação repetitiva, desnecessária ou extensa demais. E aqui, senhores, é onde encontra-se o maior desafio para o estudante no momento de escrever o seu resumo. Vamos a um exemplo. Esse resumo em questão é um resumo verdadeiro de uma publicação de uma aluna minha, do ano passado. Em amarelo, eu estou destacando o objetivo do resumo, a parte introdutória, onde eu esclareço qual o propósito da minha pesquisa. Em verde está o material e métodos, como e o que foi feito para que esses objetivos fossem alcançados. Em rosa, destaca-se os resultados da minha pesquisa, os resultados mais importantes fruto do estudo. E por fim, em abóbora aparecem as conclusões que eu julguei necessárias. Esse resumo tem 154 palavras. Isso prova pra gente que sim, é possível fazer um resumo com conteúdo que seja curto, que seja breve. Além do resumo, a maioria dos textos acadêmicos também pede pelas palavras-chave. Palavras-chave são uma ferramenta que ajuda os mecanismos de busca a encontrar textos relevantes. Ou seja, toda vez que você busca por alguma literatura numa determinada base de dados, as palavras-chave dos textos depositados são utilizadas nessa busca. No entanto, para serem eficazes, as palavras-chave devem ser escolhidas cuidadosamente e, de preferência, não devem repetir palavras já encontradas no título do texto, uma vez que o título também é indexado. As palavras-chave devem representar o conteúdo do texto e refletir o que é encontrado no seu campo de pesquisa. Agora vou dar um exemplo. Se o título do artigo for Production of Destructions from Metarhizian Fungi in Artificial Medium and in Endophytically Colonized Cowpea Plants, boas palavras-chave são Entomopathogenic Fungi, Biological Control of Arthropods, Fungal Secondary Metabolites, justamente porque elas não repetem palavras que estão no título e de alguma forma se encaixam na mensagem que o texto quer passar. Palavras-chave ruins são PDA, que é uma abreviação. PDA é uma abreviação para Potato Dextrose Agar, que é um meio de cultura. Apesar de ter a ver com texto, nunca se deve colocar uma abreviação como palavra-chave. Beans, que significa feijão, é um termo muito amplo, que também acaba não refletindo aí o conteúdo da pesquisa, né, por ser muito geral. Destructions from Metarhizian é exatamente uma repetição de um trecho do título, né? E isso também não deve acontecer. Bom, agora que vocês já são profissionais na escrita do resumo, vamos à parte mais lida do seu texto, o título. Sim, senhores, o título será sem dúvida a parte mais lida de um artigo e geralmente é o que será lido primeiro. O título deve resumir a ideia ou ideias principais do seu estudo. Alguns títulos podem ser perguntas também.
De qualquer forma, um bom título contém o mínimo de palavras possíveis que descrevem adequadamente o conteúdo ou o objetivo do seu texto científico. O título não deve ser muito longo. Quando ele é muito longo, geralmente contém palavras desnecessárias. Por outro lado, um título muito curto geralmente usa palavras muito genéricas e acaba não fornecendo nenhuma informação sobre o foco do texto. Ok, mas então eu preciso terminar o texto todo para pensar num título? Não, né? Geralmente na academia a gente trabalha com um título provisório. A gente chama esse título de Working Title. Ele serve para te orientar nas vezes que você achar que está se perdendo durante a escrita. Ele serve como um marco, um foco no objetivo principal do estudo. Mas e o título definitivo? O título definitivo vem no final, depois que você termina a escrita do texto. O processo de escrita do título é muito pessoal, mas existem algumas características que podem ajudá-los. Evite usar abreviações. Use palavras que criem uma impressão positiva e estimulem o interesse do leitor. Evite estudo de, análise de ou construções semelhantes. Em trabalhos acadêmicos, raramente um título é seguido por um ponto de exclamação. No entanto, um título ou subtítulo pode ser em forma de pergunta. O título não deve apresentar um ponto final. E lembre-se, inclua informações essenciais no título, mas mantenha-o curto e simples. Essa é a chave para o sucesso. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima!